No contexto das linguagens livres de contexto, falamos em duas formas de representação, as gramáticas livres de contexto e os autômatos de pilha. Neste vídeo vamos falar sobre a relação entre essas duas formas de representação. E aqui vamos seguir ideias bastante similares a que usamos quando investigamos as relações entre as representações das linguagens regulares, por exemplo, as relações entre AFNs e AFDs ou entre expressões regulares e os autômatos finitos. Um resumo das informações principais exploradas nesse vídeo são: as linguagens geradas pelas gramáticas livres de contexto são linguagens livres de contexto. Isso nós vimos por definição. Os autômatos de pilha reconhecem linguagens que são livres de contexto. Isso aqui é um teorema que vamos falar neste vídeo. E um tópico importante que vem deste teorema e da prova correspondente é como converter entre gramáticas livres de contexto e autômatos de pilha, que é algo que vamos ver nesse vídeo também. Aqui novamente a definição do que é uma linguagem livre de contexto. Então, uma linguagem formal A é uma linguagem livre de contexto se e somente se existe uma gramática livre de contexto G que reconhece essa linguagem. Novamente, por causa do conectivo aqui, se e somente se, isso significa duas coisas. Se A é uma linguagem LC, então existe uma gramática livre de contexto G ou seja, cuja linguagem é exatamente A, e se G é uma gramática livre de contexto, então a linguagem da gramática é livre de contexto. O ponto principal desse vídeo é esse teorema aqui, que diz que a linguagem formal, uma linguagem formal A é livre do contexto, se e somente se existe um autômato de pilha M tal que, ou seja, que a linguagem reconhecida pelo autômato é exatamente A. E mais uma vez aqui tem o conectivo se e somente se, que significa que o teorema implica em duas coisas: se A é livre do contexto, existe um autômato de pilha M cuja linguagem é A, e se M é um autômato de pilha, então a linguagem de M é livre de contexto. Como o teorema estabelece esses dois fatos, a prova tem que, obviamente, provar esses dois fatos, como já vimos antes com as linguagens regulares. Temos que provar duas coisas para estabelecer o teorema. A primeira é que se A é uma linguagem formal livre de contexto, então existe um autômato de pilha M cuja linguagem é A. E a outra direção é: se M é um autômato de pilha, então a linguagem de M é livre de contexto. Para provar essa primeira parte, podemos partir da definição, né? A é uma linguagem livre de contexto, logo existe uma gramática livre de contexto G cuja linguagem gerada é exatamente A. Logo, para provar que existe um autômato de pilha reconhecendo essa linguagem, uma forma de fazer é: seja G a gramática livre de contexto que reconhece A, tendo essa gramática, converta G para um autômato de pilha. Se eu puder provar que esse processo de conversão sempre me garante que eu posso construir um autômato de pilha a partir de G, então eu provei essa parte aqui, que se A é uma linguagem livre de contexto, necessariamente vai existir uma gramática que gera essa linguagem, pela definição de linguagem livre de contexto. Se eu consigo transformar ela num autômato de pilha, essa gramática G, isso de maneira garantida, então eu provei essa parte. Para essa segunda parte, podemos partir pela definição, né? Queremos provar que a linguagem de um determinado autômato de pilha
é livre de contexto. Então, se ela é livre de contexto, então existe uma gramática livre de contexto G que reconhece a linguagem. Então, vai ter a mesma linguagem do autômato de pilha. Logo, como é que eu consigo provar que existe uma gramática com a mesma linguagem do autômato de pilha? Eu posso construir uma gramática G equivalente a M. Ou seja, é a mesma coisa de dizer converter o autômato M para uma gramática livre de contexto. Se eu puder provar que eu sempre posso transformar esse autômato de pilha M em uma gramática livre de contexto com a mesma linguagem, então eu provei essa segunda parte aqui. Neste vídeo nós vamos nos concentrar na prova da primeira parte aqui, que é a conversão de gramática livre de contexto para autômato de pilha. Posteriormente podemos tratar a outra parte da prova. Então a questão que fica é como vamos converter de uma gramática livre de contexto para um autômato de pilha. E aí a ideia que vamos usar aqui é usar a pilha do autômato para armazenar as formas sentenciais intermediárias da derivação da gramática. E o que é que significa isso? Então digamos que temos uma gramática como essa aqui. S gera A, S, B ou epsilon. Numa derivação qualquer, podemos ter S aqui, começa gerando A, S, B. Esse S aqui é substituído também por A, S, B. E esse último S gera epsilon e ficamos com A, B, B. Em cada passo da derivação aqui, por exemplo, nesse momento nós temos uma cadeia intermediária entre o início da geração pela gramática e a cadeia final composta só por terminais. Essa aqui é uma chamada forma sentencial. Cada passo aqui da derivação me gera uma forma sentencial que pode ter símbolos terminais e variáveis, ou símbolos não terminais. Então vamos simular essas formas intermediárias aqui usando a pilha do autômato de pilha. Esquema geral do autômato, né? Temos o autômato de pilha aqui, ele tem uma entrada, onde fica a cadeia de entrada, e ele tem associado a ele uma pilha, onde ele pode colocar itens e ler o topo da pilha apenas. Então, num determinado momento, a pilha para esse exemplo aqui, poderia conter algo como isso aqui. Então, a pilha contém a forma sentencial intermediária que nós estamos tentando verificar se gera essa cadeia aqui. Mas um detalhe importante é que o autômato de pilha só pode ler o topo da pilha e não a pilha, qualquer posição na pilha. Então, não vamos manter, na verdade, toda a forma sentencial aqui na pilha. Para possibilitar que o autômato de pilha simule a gramática, vamos fazer um tratamento do topo da pilha, dependendo se o símbolo no topo da pilha é um terminal ou uma variável. Se for um terminal, como acontece aqui na configuração que a gente tem aqui na figura, digamos que o autômato até agora não leu nada da cadeia, então o próximo símbolo a ler seria o primeiro A na fita. E se o topo da pilha é um terminal, o autômato vai verificar se esse terminal é o mesmo que é o próximo símbolo na cadeia a ser lido. No caso aqui é. Se for o caso, o autômato já leu esse símbolo, então ele passa para o próximo símbolo na cadeia e vai desempilhar o topo da pilha. Nesse caso, ele ficaria posteriormente com o S no topo da pilha. Agora, se o símbolo no topo da pilha for uma variável, como é o caso agora, onde tem S no topo da pilha, o autômato vai tentar simular a substituição desse S para a geração da próxima forma sentencial. Dessa maneira, o autômato vai escolher uma produção, por exemplo, S produz A, S, B, e vai desempilhar esse S aqui e empilhar os símbolos do lado direito da produção. No caso, ele vai empilhar B, depois S, depois A. Nesta ordem, porque a pilha vai inverter a ordem dos símbolos empilhados e vai ficar A no topo. Então, a pilha vai mudar para a seguinte configuração. No caso, A no topo, S, B e o B que já tinha na pilha. Dessa forma, o autômato continua verificando se essa forma sentencial possibilitou a geração
dessa cadeia aqui, mas ele não vai guardar a forma sentencial toda, só a parte da forma sentencial que não foi verificada junto com a cadeia de entrada. Uma pergunta interessante aqui eu falei que quando o autômato tem uma variável no topo da pilha, ele escolhe uma produção dessa variável para substituir. Por exemplo, aqui S poderia substituir por ASB ou por Epsilon. Então, como é feita essa escolha aqui? No caso, como já foi comentado, todo autômato de pilha que trabalhamos aqui, ele é não determinístico. Os autômatos de pilha determinísticos não correspondem às linguagens livres do contexto. Então, só trabalhamos aqui com autômatos de pilha não determinísticos. Então, o autômato não escolhe, né? Ele abre uma escolha não determinística aqui. Ou seja, o autômato, do ponto de vista que temos falado sobre não determinismo, é que o autômato vai se dividir em várias cópias, uma que substitui a variável no topo da pilha por cada uma das produções que ele pode substituir. Então o autômato basicamente vai testar todas as possibilidades de substituição. E se um dos autômatos, um dos caminhos do autômato não determinístico aceitar, então o autômato aceita. Então ele vai testar todas as possibilidades de geração. Vimos a estratégia geral para converter uma gramática livre de contexto no autômato de pilha, mas como é construído realmente esse autômato? O algoritmo, a ideia de alto nível aqui desse autômato de pilha é o seguinte. Inicialmente, ele vai empilhar cifrão, que é o símbolo usado para marcar o final da pilha, como já vimos em exemplos anteriores, e o símbolo inicial da gramática G. Isso é para começar o processo. Em seguida, ele vai entrar num loop aqui, num laço, repetindo indefinidamente os seguintes passos. Se o topo da pilha é um terminal, neste caso, o autômato deve verificar se o próximo símbolo na cadeia de entrada é igual ao topo da pilha. Se for, ele vai simplesmente desempilhar esse topo e continuar. Agora, se não, o autômato de pilha vai rejeitar. Agora, se o topo da pilha é, na verdade, uma variável, que aqui vou chamar de x é uma variável, então o autômato deve desempilhar x e empilhar os símbolos do lado direito de alguma produção de x. Qual o lado direito que deve ser empilhado? Bom, isso vai ser decidido não deterministicamente. A gente vai criar uma escolha não determinística aqui para saber que lado direito será empilhado. No caso, o autômato vai se dividir e empilhar todas as possibilidades. Esse é o algoritmo que define o autômato de pilha convertido a partir de uma gramática G. Então, para tornar isso aqui mais concreto e ver os detalhes de implementação, vamos ver um exemplo. Aqui falta um terceiro passo que dá a condição de aceitação desse autômato, né? Quando é que ele vai aceitar a entrada. Isso acontece quando o autômato chega numa situação em que a pilha está vazia e a entrada terminou. Ou seja, nesse passo 2.3, se a pilha estiver vazia e a entrada terminou, ou seja, não tem mais símbolos para ler na entrada, significa que esse autômato de pilha casou com sucesso a forma sentencial que se desenvolveu na pilha com a cadeia de entrada. Então, significa que ele verificou que a gramática gera essa cadeia e, portanto, o autômato deve aceitar. Então, inicialmente, vamos ver um exemplo bastante simples, que é aquela gramática que reconhece A, N, BN. O autômato de pilha gerado a partir de uma gramática sempre vai ter mais ou menos a mesma estrutura, mas aqui nós vamos ter menos produções para criar no autômato.
Então, inicialmente, o autômato no estado Q0, ele vai fazer as duas coisas do passo inicial que vimos no algoritmo. Então, sem ler nada da entrada e sem verificar nada na pilha, ele vai empilhar o símbolo, o cifrão, que é o final da pilha, e da mesma forma ele vai empilhar o símbolo inicial da gramática. Depois de empilhar os dois símbolos, o autômato vem para um estado aqui, no caso vai ser Q2, que é o loop principal daquele algoritmo que comentamos no slide anterior. Então esse loop principal tem o papel de verificar se o símbolo no topo da pilha é um terminal ou não terminal e agir de acordo. Se o símbolo no topo da pilha for um não terminal, o que ele vai fazer é simplesmente voltar para esse loop aqui. Então, se por exemplo o símbolo no topo da pilha for A, o autômato deve verificar se o símbolo na entrada também é A, ou seja, se A é o próximo símbolo da entrada e A está no topo da pilha, ele vai desempilhar esse A no topo da pilha e voltar para Q2. Mesma coisa caso aconteça B na entrada e B esteja no topo da pilha, ele vai desempilhar esse B e voltar para Q2. Caso o símbolo no topo da pilha seja S, tem duas possibilidades. Ou ele vai trocar S por Epsilon, ou ele vai trocar S por ASB na pilha, né? Então ele deve empilhar os símbolos na ordem B, depois S, depois A. Então aqui a gente vai ter que criar alguns estados auxiliares para fazer esse processo, porque em cada passo, cada mudança de estado, só podemos empilhar um símbolo. Então, sem ler nada na entrada, se o símbolo no topo da pilha for S, eu empilho logo o primeiro símbolo da sequência, que é B, venho para um estado Q3 aqui, que vai para um estado Q4, sem ler nada na entrada. E sem ler nada na pilha, ele vai empilhar o S, vem para Q4 e de Q4 volta para Q2, sem ler nada na entrada nem na pilha, empilhando o A. Então esse caminho aqui, de Q2, Q3, Q4 de volta para Q2, é o que faz a substituição na pilha de S por ASB. A outra possibilidade é trocar S por Epsilon e voltar para Q2. Como só tem um símbolo para substituir aqui S por Epsilon na pilha, podemos usar essa transição aqui, não precisamos criar estados auxiliares, e fazer S, aliás, sem ler nada na entrada. Se tinha S no topo da pilha, troque por Epsilon e volte para Q2. Então, cada uma dessas três possibilidades de transição, ele vai de Q2 para Q2. Caso contrário, ele pode trocar S por BSA. Vejamos aqui que em Q2 existe uma escolha não determinística, porque sem ler nada na entrada, e se tiver S no topo da pilha, o autômato pode tomar essa transição aqui, ou essa e ficar em Q2. Então essa é uma escolha não determinística, que é aqui onde o autômato vai se dividir. Esse estado Q2, do jeito que está aqui, ele faz todas as substituições e verificações necessárias para todos os terminais da gramática, que são A e B, e para o único não terminal da gramática, que é S, aqui substituindo por ASB e aqui nesse ponto substituindo por Epsilon. Falta apenas a condição de término, né, ou de aceitação desse autômato de pilha. Se o autômato está em Q2 aqui, em algum momento, por exemplo, a entrada for A e a pilha for B no topo da pilha, não existe movimento para essa condição aqui em Q2, então ele automaticamente vai rejeitar pela convenção que estabelecemos para o autômato de pilha e autômatos não determinísticos. Se o símbolo da entrada e o topo da pilha não batem, então não tem movimento aqui em Q2 disponível e o autômato vai rejeitar. Agora, se chega em algum ponto aqui em Q2 em que, sem ler nada na entrada, a pilha está vazia, ou seja, o símbolo no topo da pilha é o cifrão, aqui eu posso desempilhar o cifrão, tanto faz, e venho para um estado de aceitação, aqui Q5, que vai aceitar a cadeia. Obviamente, se a pilha esvaziar, mas ainda tiver símbolos na entrada, Q2 pode passar por essa transição aqui e ir para Q5, mas aqui em Q5 não tem saída para nada e o autômato vai rejeitar. O autômato só vai realmente aceitar se ele passar de Q2 para Q5 quando a pilha estiver vazia e não tiver mais símbolo nenhum na entrada, porque nesse caso ele para em Q5. Então esse é o autômato que equivale a essa gramática livre contexto, e essa construção sempre me produz um autômato de pilha que é equivalente a uma determinada gramática. Então isso prova que se A é uma linguagem livre de contexto, então sempre existe um autômato de pilha M
que reconhece a linguagem A.